E aí galera, me chamo Gabriel Souza e enquanto eu assisti o vídeo anterior com o título 10 coisas que todo mundo deveria saber sobre Ben 10, eu acabei notando que se existem humanos no Omnitrix, por que não poderia existir um humano supremo? E sim, eles existem. Agora a questão é, como seria a aparência deles? Quais seriam as suas habilidades? E por causa dessas perguntas eu resolvi trazer uma teoria minha que eu venho pensando há anos nesse vídeo. Então já escreve aí, deixa seu gostei para me motivar a trazer mais vídeos para vocês. E ativa o sininho para que vocês não possam perder nenhuma novidade no canal. E como de costume, peguem seus fones de ouvido e venham ver comigo! Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Antes de abordarmos o humano supremo, temos que entender como são os humanos no Omnitrix. No vídeo passado eu dei uma rápida explicação sobre como eles seriam, mas nesse vídeo eu vou falar de forma mais detalhada, começando com a etnia no humano supremo do Omnitrix. Provavelmente ele não teria uma etnia específica, pois como sabemos, o próprio Azimuth colocou dois tipos de Gormandos no Omnitrix. E de acordo com o objetivo do Omnitrix, ele serve para criar paz entre as espécies. Isso inclui etnias diferentes, como os Gormandos. Acredito que isso se aplicaria aos humanos, ou seja, provavelmente o humano do Omnitrix poderia ter várias etnias. Uma coisa que reforça isso é o Omniverse e o Albedo. Como sabemos, o Albedo se transforma em tudo que o Ben se transforma até certo ponto da franquia. Lembram do Heart do Albedo? Ele era laranja em WAF, porém ele passou a ser branco em Omniverse. E por que isso se ele só se transforma só nos aliens do Ben e não pode mudar a lista dos alienígenas? Bem, eu tenho uma teoria sobre isso. Azimuth quer a paz entre as espécies, e isso inclui etnias. Então os Gormandos não são os únicos. Acredito que várias espécies possuem etnias diferentes dentro do Omnitrix. Isso explicaria várias coisas, como as formas dos bens alternativos serem de cores diferentes. Isso também explica como surgem as formas no ápice e por que o Ben virou Cocorocoide com uma etnia diferente do Liam. Se vocês quiserem um vídeo só para esse tema, digam nos comentários que eu vou fazer. Entenderam a ideia dessa teoria dentro da teoria desse vídeo? Então, a mesma coisa se aplicaria aos humanos. O humano no ápice iria depender do ambiente, mas de maneira convencional ele seria extremamente saudável, com um físico atlético. Eu gosto de comparar o humano do ápice com o Batman sem armadura, pois o Batman é um bom exemplo de humano sem poder que possui um físico no ápice humano. Provavelmente o humano no ápice teria várias qualidades genéticas. Existe um humano na vida real com ossos 7 vezes mais resistentes que os ossos de outras pessoas, e essa característica é genética. Então provavelmente o humano do ápice teria esses genes. Provavelmente ele também teria capacidades mentais como percepção espacial melhor que os humanos atuais. Existem pessoas com uma memória fotográfica. Provavelmente o humano no ápice também teria os genes de memória fotográfica. Em questão de ser tetracromata, acredito que ele não seria. Por ser uma mutação como o daltonismo, o humano no ápice talvez não tivesse isso. Se o Azimuth quisesse, o humano do Omnitrix poderia ter tetracromatismo. Para quem não sabe, essa característica permite às pessoas que possuem ela ver cores a mais que humanos que não possuem, pois eles possuem um cone na visão a mais. Ele provavelmente não teria a capacidade genética do Usain Bolt, pois ela impede o usuário de cansar, o que poderia ser maléfico ao portador se ele corresse muito. O humano no ápice seria basicamente um humano com o físico do Batman e alguns genes que concedem aos humanos características únicas em uma pessoa só. Agora que sabemos como o humano no ápice seria, vamos à função evolutiva. Só para relembrar, a função evolutiva simula o pior cenário possível por milhões de anos teóricos para a espécie escolhida, e depois disso reúne todas as informações adquiridas durante a evolução, como genes adquiridos e perdidos, e reúne tudo isso em uma nova transformação, conhecida como forma suprema. Nesse caso, vamos fazer o humano do Omnitrix passar por esse processo. Agora você deve estar me perguntando, como seria esse processo? Os humanos são altamente adaptáveis no universo de Ben 10, então vamos criar um cenário hipotético. Lembrando, os piores cenários não são verdades absolutas, pois como vimos,
a forma suprema de Albedo e Beyonce são diferentes, ou seja, cenários hipotéticos diferentes. Então, o cenário que eu vou descrever aqui é um dos muitos cenários hipotéticos que poderia ser usado na simulação. O cenário que eu penso seria um apocalipse nuclear. Pensem comigo, um apocalipse nuclear iria fazer os recursos serem escassos e forçar os mais adaptados a sobreviver. Então imaginem um apocalipse nuclear que forçaria a humanidade a evoluir. Provavelmente os humanos iriam sofrer mutações por causa da radiação, teria que sobreviver mais tempo sem alimento e água, e seriam forçados a tomar decisões mais inteligentes para sobreviver. Após milhões de anos nesse cenário, os humanos teriam uma resistência à radiação maior. A aparência deveria ser diferente por causa da radiação por milhões de anos. Mas como vimos na série, existe o Ben 10.000 Supremo. Se ele for considerado um humano evoluído, o cenário dele é diferente do cenário hipotético que eu sugeri nesse vídeo. Mas ambos estão conectados na teoria, pois como eu disse, os humanos iriam sofrer mutações genéticas, e no universo Ben 10, humanos são altamente adaptáveis, e o humano supremo iria adquirir a habilidade de absorver poderes por meio da absorção de DNA, parecido com o Kevin, basicamente como o Ben 10.000 de WAF fazia. Então o humano supremo teria a capacidade de absorver poderes de outros seres vivos, graças à sua adaptabilidade e mutações causadas pela radiação. No caso do Ben 10.000 ele pode absorver qualquer superpoder, pois ele tem uma fonte de DNA quase ilimitada em seu peito. Além desses poderes, o humano evoluído também teria uma facilidade maior para dominar mana, como o próprio Ben 10.000 demonstrou, e como eu disse, eles teriam que ser mais inteligentes para sobreviver. Então eles teriam uma inteligência maior que os humanos atuais. Outra possibilidade interessante seria desconectar o humano evoluído de Ben 10.000 de WAF e considerar que o humano evoluído não teria a habilidade de absorver poderes por meio do DNA de outros seres vivos, com apenas um toque. Mas ele teria uma super adaptabilidade. Pois como vimos, os humanos em Ben 10 são altamente adaptáveis, e as formas supremas têm seus poderes melhorados. Então o humano supremo teria super adaptabilidade. A capacidade de se adaptar a qualquer ambiente quase que instantaneamente. Se esse for o caso, ele seria super útil para vários cenários, como lutar embaixo d'água ou na beira de um vulcão, sem sofrer como o chama e o aquático sofreriam nos exemplos citados. E uma terceira possibilidade seria ele ter os dois poderes juntos. Como assim, Gabriel? Bem, ele teria a capacidade de ter qualquer superpoder por meio do toque e ainda teria a super adaptabilidade, fazendo dele um dos supremos mais fortes. Afinal, se ele tocasse no Gigante Supremo, por exemplo, ele ganharia seus poderes e ainda teria a super adaptabilidade para se adaptar aos ataques do Gigante Supremo. Mas ele também teria fraquezas. Se baseando no Ben 10.000, ele não muda a aparência, só ganha os poderes. Isso é benéfico e maléfico ao mesmo tempo. Eu vou explicar. Pois se ele tocar no Eco Eco Supremo, ele ganharia seus poderes sônicos, mas ele não iria ganhar os discos. Em contraparte, ele não teria um corpo de metal. Ou seja, ele poderia dar gritos, teria força e resistência, mas ele não poderia utilizar os discos para dar um fim sônico. E não seria afetado pelo magnetismo por não ser feito do mesmo material que o Eco Eco Supremo. Em alguns aliens isso é benéfico, mas em outros é inútil. Por exemplo, o Gosma, a não ser que ele faça como o Kevin Supremo, que utiliza o Gosma como estrutura corporal para usar os poderes dele, o Humano Supremo não teria poderes caso tocasse em Polimorfo, mas em compensação ele não precisaria do disco antigravidade. Entenderam a ideia do Humano Supremo? Qual das três versões vocês preferem? A que pode absorver poderes, a que pode se adaptar a quase qualquer coisa ou a versão que possui ambos os poderes? Ou você tem outra teoria sobre como seria a forma suprema e seus poderes? Digam ela nos comentários. E caso tenha assistido até aqui, digite Ultimate Man nos comentários, que eu vou dar um coração. E caso tenha gostado desse vídeo, do tema, recomendo que você se inscreva, deixe seu gostei e ative o sininho para poder ter acesso a mais conteúdos como esse. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!